Olá, eu sou o professor Novaes do canal Matemática de Outro Jeito e vou gravar esse vídeo a convite do professor Adriano do canal OS Matemáticos e vamos falar de fatos básicos, de jeito de trabalhar os fatos básicos para que o aluno interiorize sem decorar, interiorize sabendo, e para isso nós vamos usar o conhecidíssimo baralho. Vamos mostrar aqui um jogo que foi trazido para o Brasil pelos imigrantes italianos, segundo me consta. O jogo chama-se Scopa de 15. Ele começa com um baralho de 40 cartas. 4 cartas eu já o embaralhei, 4 cartas são jogadas sobre a mesa. Distribui-se 4 cartas a cada jogador, pode ser jogado com 2, 3 ou 4 pessoas. Do ponto de vista educativo, seria bom jogar com 4, mas em dupla, cada dupla jogando contra o outro e cada dupla do mesmo lado de uma mesa. O jogo consiste em fazer o seguinte: com as cartas da mão, eu posso juntar as cartas que estão na mesa e formar 15 para fazer uma vaza. A vaza significa dizer, olha, aqui forma 15. Essas cartas eu a conquistei. Então essas cartas ficam conosco. Isso é uma vaza e no final tem as regras que vão pontuar. Depois o jogo continua, é a vez do outro jogador que tem que formar 15. Por exemplo, um jogador que tenha essas cartas aqui não vai formar 15, mas esse aí era o jogador inicial. Então o segundo jogador que tem essas cartas, você já pode ver se ele vai formar 15 ou não. Se não, aqui ele não forma 15, observe. Então o aluno vai ter que somar para de tal maneira, como ele não consegue fazer nenhuma vaza, de tal maneira não deixe sair todas as cartas da mesa. Eu explico. Se tivéssemos um 7, o 7 entraria aqui, faria 15, e aí você marcaria um ponto, porque deixou a mesa zerada. Essa vaza que deixa a mesa zerada chama-se escopa. E cada escopa vale um ponto. Então, o aluno vai ter que fazer conta para não deixar possibilidade para o adversário. Esse jogo trabalha bastante a ideia da concentração e, com isso, combate aquela história do aluno dispersivo. Então, ele é interessante para ser jogado. Então, esse jogador, por exemplo, poderia jogar o 10, porque somando tudo dá 18. Não tem como alguém chegar aqui e fazer 15 e levar tudo. Então, o jogo continua desse jeito. E aí tem algumas particularidades. Quando eu era criança, que jogava isso em família, nós tínhamos, a regra dizia que quem tivesse a maior quantidade de 7 ganharia um ponto no final. Isso faria com que as pessoas tivessem que estar sempre apostando em encontrar um 7. A segunda regra que existia é que quem tivesse o maior número de cartas também ganharia um ponto no final do jogo. Então, em vez de pegar, por exemplo, essas 3 cartas, se eu pegasse essas 2, eu estava deixando escapar a possibilidade de ter o maior número de cartas no final do jogo. Outra regra interessante, quem tivesse o maior número de naipe ouro também ganharia um ponto. Então, tinha várias maneiras, e quem tivesse as 7 de ouros ganharia um ponto. Tudo isso faria com que o aluno estivesse prestando bastante atenção e ele se concentrasse mais, e isso combateria um pouco a falta de concentração de determinados alunos. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe interessante. Observe a tabuada que aparece: 4 mais 3, 7, mais 8, 15. Como eu preciso somar tudo isso, sempre, isso vai desenvolvendo soma na cabeça dos alunos. Os alunos vão treinando essa ideia. Ó, para poder somar, aparece a propriedade aqui. Ó, basta somar esse com esse, para depois juntar esse, ou somar esse com esse para depois juntar esse. Toda carta tem uma separação aqui assim, ó. Isso aqui é o naipe da carta. A espada é o naipe da carta. Quanto que ela vale está aqui dentro. O ás, por exemplo, vale 1. Está aqui dentro, o ás vale 1. O 3 vale quanto? Ó, naipe, naipe, aqui está o número que vale o 3. 3. Então eu posso associar isso nas séries iniciais, o número de coraçõezinho aqui dentro, com o número que está aqui. Com isso o aluno vai aprendendo o que é 3,
Aqui, por exemplo, quantos deve ter aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. Então, a gente, além de trabalhar essa ideia da soma, a gente trabalha também a ideia. O que tem em comum essa carta com essa? Observe. Embora uma seja de espada, outra seja de ouro, elas têm aqui no meio exatamente um, que é um ouro aqui, uma espada aqui. O que associa as duas? O número 1. Então, isso a gente pode brincar com crianças nas séries iniciais. Agora, eu criei, junto com alguns alunos, quando eu trabalhava lá na década de 2000, 2010, virou uma monografia, a escopa de zero. A escopa de zero tem outro objetivo. Não é trabalhar adição nas séries iniciais. É trabalhar números inteiros, adição nas séries finais do ensino fundamental. Então, observe, eu posso chamar as cartas vermelhas de negativas. E a escopa de zero seria o seguinte, eu teria que formar zero. Então, se eu somasse essa carta com essa, daria zero. 4 positivo, 4 negativo, e eu faria a minha vaza. Então, a gente pode trabalhar com isso. O que isso vai permitir que eu faça? Vai permitir que eu faça, por exemplo, mas essa carta aqui somada com essa são 2 cartas negativas. Então, eu vou somar 2 números negativos, vai dar um número negativo, que é o 4 mais 3, 7, negativo. E aí eu venho com 7 positivo, formei um zero. Então, eu trabalharia do mesmo jeito, e se tirasse toda a mesa, era a escopa de zero. Como que eu vou contar ponto além das escopas? Esse eu mantenho, a escopa de zero eu mantenho. Cada escopa de zero vale um ponto. Mas como que eu vou contar ponto? Bem, nós bolamos naquela época, por exemplo, que o número 6 e o número menos 6, quer dizer, número de módulo 6, valeria um ponto cada um, porque o 6 é um número perfeito. Então, a gente trabalharia a ideia de que existe números perfeitos, qualidade de número. Quem tivesse o maior número de módulos primo, também ganharia o número. Com isso, nós trabalharíamos a ideia de números primos e trabalharíamos a ideia de módulo. Por exemplo, esse aqui é um número primo, menos 7. Então, a gente pode trabalhar com ele com uma definição de primos para números inteiros, né? É bom que a gente coloque isso. Na verdade, a gente poderia trabalhar com ele. Ele é um número que contaria ponto. Todos os 7 contariam ponto. Todos os 3 contariam ponto. Todos os 2 contariam ponto. E todos os 5 contariam ponto. Quem tivesse o maior número de cartas também contaria um ponto. E quem somando todas as cartas chegasse mais próximo de zero, também contaria um ponto. Então, esse jogo é um jogo para ser jogado com crianças que estão estudando números inteiros, a escopa de zero. A gente pode trabalhar isso e aí vem aquela história. Se eu somo esse com esse, dá menos 8. Qual que eu posso pegar? Eu só posso jogar com uma carta. Esse aqui, somando os 3 dá 0, então eu faço uma vaza. Vocês entenderam direitinho? Então, esse é um material que pode ser usado e por ser brincadeira, por ser jogo, isso atrai bastante as crianças. E eu espero que ajude muitas crianças a melhorar o nível de concentração, a melhorar a sua capacidade de retenção de fatos básicos. Retenção no coração mesmo, entendendo a coisa, não aquela de decorar a tabuada. Então, essa é uma proposta de trabalho. No trabalho que nós fizemos de monografia, que eu posso até levantar, eles estão guardados, me parece que alunos que jogaram isso, depois do jogo, tiveram um desempenho bem melhor. E quando a gente trabalha com material como esse, o aluno nem percebe que ele está trabalhando matemática. E fica mais gostoso, fica muito melhor. Eu espero que vocês usem bastante, eu espero que vocês se utilizem dessa brincadeira para poder fazer com que seus alunos aprendam matemática de uma maneira gostosa. Bem, gente, eu espero que, usando esse material, obtenhamos um resultado bem melhor.
nós já experimentamos uma vez, mas é importante que se experimente muitas. E eu gostaria que vocês que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui nos assistindo, experimentassem isso e contassem depois no nosso canal, no Matemática de Outro Jeito, ou no canal do Adriano, contassem qual foi o resultado dessa experiência. Eu penso que toda vez que você brinca com matemática, fica mais fácil o aluno aderir ao trabalho. Brincando é muito mais tranquilo do que fazer aquelas contas, aqueles problemas. E aqui vai sair todos esses conceitos que a gente precisa e a gente pode trabalhar muito bem. Além daquelas que eu já falei, de a soma ser próxima de zero, também pode pegar o maior número, pode jogar com o menor número. Isso aí não faz diferença. O importante é fazer com que a matemática seja apresentada de uma maneira lúdica, de uma maneira atraente, para que acabe com o trauma que a sociedade tem de matemática. A matemática é o jeito do ser humano pensar. A matemática é muito humana. A matemática não é uma ciência fria, ela é uma ciência humana. O ser humano sabe matemática, o ser humano já sabe matemática antes de ir para a escola, porque a matemática já está na cabeça do ser humano. O que nós, professores, podemos fazer é atividades como essa, que faz com que a matemática que está adormecida lá no cérebro do aluno aflore e ele perceba que ele também sabe matemática. E assim é mais gostoso trabalhar. Se você me ouviu até aqui, não esqueça, né, se inscreva lá nos nossos canais, Matemática de Outro Jeito e OS Matemática do Adriano. Toque aquele sininho, não deixe de deixar o seu gostei e divulgue. Divulgue esse jeito de trabalhar brincando, que fica mais suave para os alunos. E é isso que nós queremos, que os alunos aprendam. E até outro vídeo, se Deus quiser.